Meu nome é Bruna, eu sou aluna do primeiro ano de mestrado, sou orientanda do Bonet também, somos muitos, né? E a exposição que eu preparei sobre a minha pesquisa para hoje foi baseada nos desdobramentos das minhas apresentações na jornada interna da pós e na RAM, que eu apresentei nos trabalhos, e a RAM foi semana passada, então eu espero que vocês entendam que está bem recente o que eu reescrevi, porque eu quero tentar complementar com os comentários que eu tive, que foram muito bons. E o meu esforço atual, depois desses encontros, tem sido no sentido de realizar um levantamento bibliográfico e conceitual sobre a musicoterapia enquanto área do saber, específica, e eu estou tentando entender como ela se organizou ao longo do tempo e como a música se constituiu como forma de cuidado. Que eu não estava abordando isso tão diretamente, que eu estava focando em outras questões, e isso ficou muito forte, que eu precisava falar mais, entrar no debate mesmo do que eu quero falar. Por limites de tempo, hoje eu não vou conseguir falar tudo, né? Me esgotar. Essa história da musicoterapia é muito grande, mas eu vou apresentar para vocês o meu horizonte inicial. Como ontem a professora Ana Cláudia falou, nós temos que pensar o mundo que nós queremos criar. Então a recuperação da história da musicoterapia para mim é importante, porque você pensa em como ela foi utilizada e que tipo de mundo e de paciente, indivíduo ela via, né? Se você quer o controle ou a valorização, ou a resistência, né? Eu acredito, pessoalmente, numa musicoterapia como forma não só de existência, mas também como de resistência frente ao assujeitamento. Aí agora eu vou ler para vocês, que eu preparei um texto para ficar um pouquinho menos nervosa. O objetivo dessa reflexão é discutir a questão da produção de identidade através da musicoterapia e entender como as atividades criativas podem comunicar sentidos e significados construídos nas interações sociais. Para tanto, parte-se da experiência do grupo musical Harmonia, enlouquece, formado no projeto Conhecimento com Música, o qual nasceu no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, o UFRJ, em 2001. Através do desejo de oferecer um espaço onde os sujeitos envolvidos pudessem vivenciar diversas atividades sonoro-musicais, dando lugar à expressão, à criatividade, à comunicação, sendo coordenada pelo psicólogo e musicoterapeuta Sidney Dantas. Inicialmente vinculado ao CPRJ, era aberta a todos da instituição, fossem usuários, técnicos ou pessoas que, afetados pela música e pela poesia, encontravam-se uma vez por semana para ouvir, cantar, tocar, compor e, sobretudo, estabelecer um contato rico em sentimentos e emoções através da matéria sonora. Através dessas composições, fala-se da história de vida dessas pessoas e, dessa forma, suas narrativas são compartilhadas e valorizadas. O grupo Harmonia enlouquece emerge como desdobramento de tais encontros, dando corpo e voz aos delírios musicais com canções próprias e interpretações. Esse tipo de tecnologia de cuidado busca abordar o tratamento não somente como controle do indivíduo, mas também como espaços alternativos de subjetividade e sociabilidade. Desde a década de 70, em um movimento conhecido como reforma psiquiátrica, o modelo hospitalocêntrico como forma de assistência à saúde mental é amplamente criticado. Um exemplo do que estava sendo criticado é o que Goffman descreveu em seu livro Manicômios, Prisões e Conventos, ao apresentar a noção de instituições totais. Goffman afirma que uma consequência a ser observada na modificação do institucionalizado relaciona-se à tensão psicológica sofrida pelo indivíduo, o alto grau de angústia e a perda constante de sua capacidade de fantasiar. A obra do supracitado autor é muito importante para se entender o contexto em que surgem novas formas de tratamento psiquiátrico como alternativa à institucionalização. Um exemplo desses novos tratamentos é a musicoterapia e todas as outras terapias ocupacionais, cujos discursos enfatizam a expressão e não a mortificação dos indivíduos envolvidos nela. O movimento de desinstitucionalização, representado nessas novas alternativas, expõe propostas a fim de viabilizar oportunidades de discussões extra-tratamento e atividades extra-institucionais, desconstruindo o modelo fechado e marginalizante das instituições totais.
Essa mudança institucional encontra paralelismo no debate teórico entre as neurociências e as terapias que conformam o campo psicanalítico. As últimas 2 décadas foram caracterizadas por um grande avanço nas neurociências e por um avanço nas técnicas de obtenção de imagens cerebrais, que correlacionou fenômenos psíquicos e a estrutura do cérebro. A neurociência, que é uma abordagem mais fisicalista, completamente fisicalista, afirma que a subjetividade individual e a vida social são determinadas pela estrutura biológica do cérebro. Em contrapartida, a psicanalítica não concebe esse determinismo biológico. Um conceito importante trazido pelo Benilton Bezerra é o da cultura do sujeito cerebral, que está emergindo nos nossos dias. Aí tem uma fala dele que é: tendemos a pensar nossa subjetividade orientada pelo cérebro, que passa a ser o sujeito de nossas ações, em que o cérebro se torna o princípio explicativo determinante do discurso médico. O autor identifica as mudanças políticas, sociais e antropológicas da virada do século, onde as grandes narrativas perderam espaço para a autorrealização individual como grande catalisador dessa cultura do cidadão biológico, das bioidentidades e da bioascese contemporânea, que é a prática de sujeitamento e disciplinamento do corpo. Nesse contexto, os cuidados médicos dão nova constituição à subjetividade individual. O eu adquire um caráter reflexivo, autogovernando-se pelas práticas de cuidados corporais, higiênicos e estéticos na construção das identidades pessoais. Enfim, os procedimentos médicos como fator preponderante da formação das bioidentidades. Toda essa especialização mudou a experiência subjetiva, fazendo surgir a cultura desse sujeito cerebral como característico da neurocultura contemporânea. Essa ascensão da biotecnologia polarizou as noções de normal patológico, mente e corpo. A primazia desse discurso biológico em relação ao psicanalítico tornou cada vez mais natural o uso de psicofármacos, além de outras substâncias químicas para manipulação da vida social, psíquica e propriamente biológica. Apesar desse contexto mecanicista da psiquiatria biológica, evidenciada por Bezerra Jr., na qual se busca cada vez mais fundirem-se a esfera mental e social ao plano neurológico, ainda persiste a procura por tratamentos voltados para uma concepção mais humanista e psicossocial da loucura, sendo a música um expoente do campo da arte-terapia. Diversos recursos nascidos na comunidade terapêutica e na psicoterapia institucional foram empregados no processo de desmonte da lógica manicomial, como nos clubes de pacientes que eu pretendo estudar. O princípio fundamental da proposta da saúde mental e atenção psicossocial, e desculpa alguém do IMS se eu estiver errado, são superar o modelo manicomial pela construção de um novo lugar para o sofrimento mental, para a diferença e para a diversidade. Trata-se aqui de descrever um modo de participação do indivíduo no processo terapêutico, que não se dá apenas pelo uso de medicamentos, mas também por meio por uma forma biopsicossocial direcionada ao sujeito e não somente à doença. A musicoterapia teve de construir uma ponte entre a arte e a ciência para ser aceita enquanto campo da saúde. Os esforços nesse sentido nasceram dentro das ciências médicas e as pesquisas visavam mapear e mensurar os efeitos da música no corpo. Isso respondeu questões de ordem médica, mas não no lado da música. Sob o olhar da musicoterapia, o espaço do indizível, do sentido não mensurável, da experiência e da complexidade da música se faz necessário. O que a ciência pode explicar é o que existe a partir das ações e reações do corpo humano, pois é possível conhecer a parte externa, mas não o seu interior, o inefável, o subjetivo. Pesquisar os efeitos da música sobre o corpo, mais precisamente o cérebro, é possível e traz resultados visíveis e mensuráveis. Mas a música em musicoterapia, contudo, traz consigo um ambiente complexo das relações humanas e das artes. O esforço de entender como a musicoterapia se constituiu enquanto saber e prática específicos ao longo do tempo se faz necessário. E como eu falei antes, por limites de tempo, eu não vou conseguir hoje mapear toda a história do campo, mas pretendo aqui apresentar o meu horizonte inicial. Esses registros históricos são bastante importantes para o entendimento das transformações e do pensar música e saúde, tanto no que diz respeito à música na medicina quanto à musicoterapia. Um repensar da própria música está presente na musicoterapia dos tempos atuais.
à medida que a musicoterapia delineia os limites de sua área com áreas afins. Hoje a musicoterapia se forma com o que está entre ciência, arte e saúde. Na sociedade grega, a música era importante por conexões com outros campos do saber, que ultrapassavam em muito o sentido comum do que se entende por música, isto é, como um fenômeno audível que pode ser percebido sensorialmente. Para eles, a segmentação de saberes não se faziam necessárias, mas sim a integração e construção desses saberes com o cotidiano, com o modo de vida por estarem relacionados com a formação integral da pessoa. Música representava equilíbrio físico e mental. A forma de sentir e usar a música buscando a integração do corpo e da mente, segundo as facetas apresentadas nos escritos da Grécia Antiga, segue por caminhos distintos ao longo da história. Na Idade Média, a música passou a ser considerada como disciplina separada das demais áreas. O ensino da música já não está mais inserido na formação do caráter. A experiência da escuta musical ganha força como forma de indução do sentimento e busca por controle das emoções. Assim, do pensamento grego original, pouco se aplicou. A necessidade do ser humano de ter controle sobre o que está ao seu redor e o que está dentro dele próprio, suas emoções, levou no campo da música um significativo legado de tratados musicais, escritos de psicologia da música e filosofia da música. Mas alguns séculos se passaram para que o campo da saúde fizesse uso da relação direta e aberta que os homens têm com a música. Acrescida dessas construções filosóficas e teóricas para ajudar no tratamento médico, entendendo como uma terapêutica musical. Os relatos antigos sobre o uso da música para apaziguar o espírito, elevar o ânimo e a disposição das pessoas estão na base do que era chamada terapia musical. Do final do século XVIII em diante, aparecem descritas pesquisas realizadas em hospitais voltados ao cuidado da mente. Desse modo, o campo de entendimentos e aplicações da terapia da música até um pouco mais da metade do século XX voltavam-se ao atendimento à saúde da mente. Deve-se ter clareza que o foco das pesquisas estava na aplicabilidade da música para alcançar a mudança de comportamento, ter o controle dos elementos musicais em ação. Do século XIX até a segunda metade do XX, já não se usa o termo terapêutica musical, e sim musicoterapia. Os primeiros princípios na construção da teoria da musicoterapia foram descritos por Gaston, como sendo o estabelecimento ou restabelecimento das relações interpessoais. Desse modo, o trabalho da musicoterapia enfatiza a característica da música como reintegradora em atividades sociais. A obtenção da autoestima mediante a autorrealização. Este segundo princípio está diretamente relacionado com o primeiro. Uma interação social se faz a partir da autoestima, pois ela é a confiança e a satisfação consigo mesmo. As atividades musicais vêm ao encontro deste exercício de autorrealização por ser uma ação compartilhada com o musicoterapeuta e demais integrantes de um grupo. Em terceiro, o emprego do poder singular do ritmo para dotar de energia e organizar. Esse elemento musical, o ritmo permite colocar a energia em movimento ao mesmo tempo que organiza. Assim, considerar que se quisermos aprender a música enquanto forma essencial do comportamento humano, essa é uma fala do Gaston, havemos de assegurar as bases da musicoterapia. Então, eu não entrei muito porque daí em diante a musicoterapia se capilariza e ela entra na parte mais liberta, mais progressista, não progressista, mas qual é o nome? Meu Deus, me perdi totalmente. Na parte de resistência, mas aí eu ia perder o tempo, então eu parei por aqui, mas eu juro que eu vou continuar. Aí eu vou finalizar aqui para vocês. A percepção e o fazer musical em conjunto se faz possível porque escutar música é escutar pessoas. Fazer música em conjunto é se relacionar com outras pessoas. A prática clínica na musicoterapia ressalta o caráter da totalidade da experiência musical e o campo da significação da ênfase ao relacionamento humano. Enquanto os efeitos da música sobre as pessoas se mantiverem dinâmicos, mais interesse em estudos que expliquem as bases de funcionamento desse mecanismo poderoso para o funcionamento do cérebro existirão. O papel da musicoterapia
pode ser o de manter a totalidade desses acontecimentos em meio ao olhar científico, que separa para explicar. Ela está voltada para a pessoa e para a experiência musical como um todo. A abordagem biopsicossocial privilegia uma interação onde o médico e o paciente se envolvem no processo de tratamento. Essa é a chamada humanização da medicina, onde todos os aspectos da vida humana são considerados relevantes, e não apenas a doença. O modelo biopsicossocial exige que o médico evolua além das capacidades técnico-instrumentais, suas capacidades de contato e comunicação. É isso. Obrigada, gente.